Fala galera, aqui é o Decifrando e essa é a nossa aula 4 sobre conjuntos. Se você perdeu as aulas anteriores, clica na nossa playlist ou então fique aqui. Nessa aula nós vamos falar sobre número de elementos de um conjunto. Para isso nós vamos ver dois conjuntos A e B. Bem, aqui estão os nossos dois conjuntos A e B. Perceba, o conjunto A tem 5 elementos. E o conjunto B, 4. Nós representamos da seguinte maneira. Percebe? Número de elementos do conjunto A é 5, número de elementos do conjunto B, 4. A minha pergunta é, o que acontece se nós quisermos juntar os conjuntos A e B? Nós já falamos disso em outra aula. Caso você tenha perdido, procure aqui na nossa playlist de conjuntos, tudo bem? Bom, nós vamos fazer então a união dos conjuntos A e B. Quando a gente faz a união de dois conjuntos, a gente junta os elementos do conjunto, certo? Dos conjuntos. O que acontece é que a gente tem que tomar cuidado quando existem elementos em comum. Então, vamos escrever os elementos que compõem o conjunto da união de A e B. Perceba que os números 5 e 11 estavam presentes nos dois conjuntos, eram elementos dos dois conjuntos. Nós dizemos nesse caso que eles estavam na interseção entre A e B, lembra disso? Então, nós temos que a união dos conjuntos é dada por esse novo conjunto e a interseção é dada por esse. Vamos escrever aqui então. Quantos elementos tem na união dos conjuntos A e B? Bem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ok? E na interseção nós temos 2 elementos. Ok, aqui nós fomos contando cada caso, mas dependendo da questão que você for fazer, dependendo do problema que você tiver que resolver, não dá para ficar contando cada elemento. Então nós vamos observar a partir dos dados uma fórmula que vai nos permitir resolver problemas desse tipo. Veja só. O número de elementos da união de A e B, que foi o 7, basta a gente somar os do A e o do B e nós já temos ele? Confere aí enquanto eu escrevo. Não, né? Porque se eu somo a quantidade de elementos do conjunto A com a quantidade do conjunto de elementos B, dá 9. Mas nós vimos que não são 9 elementos aqui. Então o que a gente faz? A gente precisa descontar a interseção, porque ela foi contada 2 vezes se eu olho apenas o conjunto A e o conjunto B separadamente. Nós dizemos então que o número de elementos da união entre dois conjuntos é dada por o número de elementos de um deles mais o número de elementos do outro, e aí menos o número de elementos que está na interseção entre esses conjuntos, ok? Essa é uma fórmula que pode ser bem útil em alguns exercícios que você vai resolver. E nós vamos ver também como fica essa fórmula quando a gente tem 3 conjuntos. Observe. Ufa, percebe? Ela fica longa, mas é importante você saber que ela existe, tudo bem? E existe um critério para formar essa fórmula caso a gente vá aumentando o número de conjuntos, ok? Existe uma regra para isso acontecer, e a regra é a seguinte: você começa vindo com elementos de cada conjunto isoladamente, e depois, então você soma todos eles. Você subtrai a interseção de 2 a 2. Cada interseção de 2 a 2. E depois você soma a interseção dos 3 conjuntos. E se fossem 4, você viria no mesmo esquema. Soma cada conjunto, subtrai a interseção de 2 a 2, soma a interseção de 3 a 3
e depois subtrai a interseção dos 4 e assim sucessivamente. Mas fique tranquilo, fique tranquila, porque em geral nas provas, nos vestibulares, o máximo que vai acontecer são 3 conjuntos. E fique mais tranquilo ainda, porque nós vamos falar de uma estratégia de resolver esse tipo de problema sem precisar da fórmula. A maioria dos exercícios você consegue fazer utilizando o diagrama de Venn. Observe. Bom, o exemplo que nós vamos ver é o seguinte: uma escola possui 600 alunos e foi perguntado a esses alunos sobre os idiomas que eles falam, além do português, ok? Bom, nós tivemos 150 alunos que responderam que falam espanhol, 300 que falam inglês e 80 que falam espanhol e inglês, certo? A pergunta que eu tenho é: quantos alunos dessa escola não falam nem inglês nem espanhol? Vamos lá. Para a gente fazer essa questão, nós vamos usar o diagrama de Venn para não precisarmos usar a fórmula que nós vimos agora há pouco. Veja só. Primeira coisa que a gente pode fazer é representar o conjunto universo. O conjunto universo aqui são os 600 alunos da escola, tudo bem? Eu ainda não vou escrever os 600 ali, porque eu preciso ver como esses alunos estão distribuídos nos idiomas inglês e espanhol. Então eu vou fazer um diagrama para cada idioma, perceba. Chamei de E o diagrama que vai ser o conjunto dos alunos que falam espanhol e de I o de inglês, tudo bem? Essa dica é legal. Chame com letras que você, olhando para o desenho, vai ter facilidade de identificar o que você quis chamar. Porque se você começa a usar outras letras que não identificam legal o seu conjunto, a chance de você se embananar nas contas aumenta, ok? Veja, para a gente usar o diagrama, tem uma dica de ouro para você, que é: comece sempre pela interseção, ok? Vamos lá, o que é a interseção aqui? A região que está tanto no idioma espanhol quanto no idioma inglês. E nós temos aqui os dados para colocar na interseção. Os 80 alunos que falam espanhol e inglês. Então você começa por eles. Ah, beleza, e agora? E agora você escolhe inglês ou espanhol. Eu vou começar pelo espanhol. 150 alunos falam espanhol nessa escola. E nesse momento muita gente erra, porque vem aqui e coloca 150. Ai, mas por que está errado, professora? Está errado porque lá no conjunto de espanhol você já colocou 80 alunos. Se você já colocou 80 naquela região, não pode colocar os 150 porque vai ultrapassar o valor. Tá, então o que eu faço? Veja. São 150, mas você já colocou 80. Então, você subtrai. É óbvio que você pode fazer de cabeça, mas se precisar, use o seu rascunho e faça ali do ladinho, ok? Bem, nós temos então 70 alunos na região ali do espanhol. Ah, mas não eram 150? Sim, quando eu olho toda a região do conjunto de espanhol, eu tenho 150 ali, percebeu? E inglês, 300 alunos falam inglês. Quando eu olho a região do inglês, eu já coloquei 80. Então, como são 300, faltam 220 aqui no conjunto de inglês, tudo bem? Tá, mas e aí? A pergunta era: quem não fala nem inglês nem espanhol? Bom, vamos pensar um pouco. Quando nós olhamos para os conjuntos do espanhol e do inglês, nós já temos 70 com 80 mais os 220. Para você ter claro, nós temos assim: esses 80 são os que falam inglês e espanhol, os 70 só falam espanhol e os 220 só falam inglês, tudo bem? E quando eu somo esses valores, eu obtenho o valor 370. E o que esse 370 significa? Significa
Os alunos que falam ou inglês ou espanhol. E como nós temos 600 alunos na escola, nós precisamos ver a diferença. E nós temos então 230 alunos. E o que são esses 230 alunos? Eles estão no conjunto universo, eles estão ali na escola, mas fora dos conjuntos dos idiomas. Tudo bem? Mas aí você vai me falar assim, esse exemplo com 2 só é fácil, até de cabeça eu fazia. E esses com 3, que esse aqui que eu tenho para fazer, que o professor passou? Então vamos fazer um exemplo com 3 conjuntos para você, perceba. A situação agora é a seguinte, nós temos um conjunto de 500 pessoas e essas pessoas responderam um questionário sobre produtos. Então elas tinham que responder sobre um determinado produto, se elas consumiam esse produto na marca A, na marca B ou na marca C. E as respostas foram essas, por exemplo, a marca A, 150 pessoas consomem, as marcas A, B e C, 50 pessoas consomem, e aí você tem os outros dados. O exercício vai pedir para você aqui 4 perguntinhas. Quantos consomem apenas a marca A? Quantos não consomem nenhuma das 3 marcas? Quantos não consomem B? E quantos consomem A e não consomem B? Percebe que agora já veio uma questão mais trabalhosa com mais perguntas. Primeira etapa, não estressa e coloca os 3 conjuntos dentro do seu conjunto universo. Vamos lá. Percebe? Esse é o modo como a gente representa os 3 conjuntos ali, tudo bem? E vem aquela dica de ouro de novo. Não sai colocando cada número na sequência que ele apareceu, não sai desesperado, desesperada colocando o que você quiser primeiro, não é assim. A dica para o diagrama te ajudar de fato é começar pela interseção. Então você vai lá procurar a interseção. Como nós temos 3 conjuntos, vamos achar a interseção dos 3. Tá aqui, ó. E começamos por essa informação. 50 consomem o A, o B e o C. Ok, e agora? Eu vou vir para as outras interseções 2 a 2, que são esses 3 casos. Começo por qual? Aqui tanto faz, você escolhe, tá? Mas com cuidado, veja. Se eu for começar por B e C, B e C são 80 pessoas. Isso quer dizer que na interseção do conjunto B com o conjunto C tem que ter 80. E aí tem que tomar muito cuidado. Veja. Essa região é do conjunto B, ok? Essa do conjunto C. Quando a gente precisa da interseção de B e C, ela tá aqui, ó. Eu costumo falar que tá aqui nesse olhinho. Vocês estão vendo um olhinho aqui? Que bonitinho. Bem, tá ali. O que nós vamos fazer? Como são 80 pessoas que têm que estar ali naquela região, e eu já escrevi 50, eu não posso colocar as 80. Eu vou colocar apenas 30, porque agora sim, quando eu somo, eu tenho os 80 da interseção de B e C, ok? Próximo. 90. Os 90 que estão na interseção de A e C, você vai seguir o mesmo raciocínio. O A está nessa região, o C nessa. Percebe agora? Ali está a interseção. Como são 90 e você já tem 50, ficam 40. E por fim, das interseções, 70 na interseção entre A e B. Veja o olhinho do A e B aqui, ó. Se eu preciso ter 70 e já tenho 50, só faltam 20 pessoas. Ok. O que acontece muitas vezes? Chega nessa hora, a pessoa fala, tô manjando disso aí, agora é só finalizar. E aí erra a questão. Cuidado! Quando eu olho para o A agora, que são 150 pessoas, nessa hora tem gente que se empolga e põe o 150. Não, você já tem elementos em A, então conte quantos elementos você já tem.
Nós já temos, observa, 90 com 20, 110. Se nós já temos 110 elementos em A e são 150, faltam 40. 40 pessoas ali exclusivamente no A. No B, temos 200. Mas o que já foi escrito ali no B? Vamos contar, ó. 30 com 50 dá 80, com mais 20, 100. Nós já temos 100 pessoas. Como são 200, faltam 100. E por fim, o conjunto C. São 250 pessoas, mas quantas já estão ali? 90 com 30, 120. Como são 250, faltam 130 pessoas, ok? Para fechar, vamos então responder as perguntinhas. Quantas pessoas dessa amostra consomem apenas o produto A? Bem, o produto A tá aqui, ó, os 150 que consomem. Mas quem consome apenas o A são esses que são exclusivamente do conjunto A, tudo bem? Então a resposta é 40 pessoas, beleza? Quantas não consomem nenhum dos três? Bom, nós não achamos esse valor ainda. E como a gente faz para achar? Nós sabemos o total de pessoas são 500, mas nós ainda não sabemos quantas nós já escrevemos ali, percebe? Então vamos contar. Por exemplo, vou começar pelo conjunto C, que é maior, para ficar mais rápido, tá? Eu já sei que no C tem 250. Se você quiser conferir, some aqui os valores, olha só. 160, 250, tudo bem? Então, você já tem 250 no conjunto C. Mais 100, então 350. Com mais 20, 370. Com mais 40, 410. O que são esses 410? São as pessoas que consomem ou A, ou B, ou C. Mas quantas são? 500. Onde estão as outras 90? Fora da união dos conjuntos A, B e C. Então nós temos, por exemplo, ali, está dentro do conjunto universo, mas não está nem no A, nem no B, nem no C. Essa é a resposta do item B, não é? 90 pessoas. E a letra C? Quantos não consomem B? Bom, vamos lá. O conjunto B está aqui. Quando eu falo não consome B, significa que não pode estar dentro do conjunto B, tudo bem? Tem que estar fora de B. Nessa hora tem gente que se enrola. Cuidado com o seguinte: B é esse conjunto. Fora de B, nós temos 40, 40, 130. E aqui o cuidado, muita gente esquece desse valor que está também fora de B. E se você esquecer dele, a sua resposta vai estar errada, ok? Então, quantos não consomem B? 80 com mais 130, 210, com mais 90, 300 pessoas. Ellen, mas eu pensei isso de outro jeito. Veja, você pode realmente pensar de outro jeito. Se são 200 pessoas que consomem o B, num total de 500 pessoas, quantas não vão consumir? 300. Pronto, sem precisar de diagrama. Então, se a pergunta fosse só essa, não precisava ter feito nada disso daqui, tudo bem? E a última pergunta: quantos consomem A e não consomem B? Vamos ver? Consomem A, nós temos todo mundo aqui, certo? Mas eu quero que consuma o A, mas não consuma o B. Então, eu não posso ter esses números aqui, que estão no A, mas também estão no B, você percebe? Então, quantos consomem A e não consomem B? Esses 80. Tudo bem? Veja, ninguém falou nada a respeito do conjunto C, então não se estresse com esses 40 aqui, eles estão ali, você vai utilizá-los, tudo bem? Então, 80 pessoas consomem A e não consomem B, beleza?
E essa foi a nossa aula 4 sobre conjuntos. Se você curtiu, não deixe de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. E lembre-se, a gente tá junto!